O golpe, o espaço público, o golpe e os direitos. Como a gente está muito focado na questão da violência, ela vai ter uma incidência grande sobre a instituição militar do Rio de Janeiro, especialista no sistema prisional. O doutorado dela foi em cima do PCC, você já deve ter visto ela sempre que tem alguma questão tensa, nessa questão do encarceramento. A professora Camila está nos programas de televisão, talvez seja a maior especialista do PCC, no estudo dessa organização que surgiu nos presídios paulistas. A gente vai ter o professor Fábio Tales Francisco, que vai falar sobre a população negra, a população marginalizada, acho que é mais isso que eu vou ver com você, e o professor Francisco Amaru, que é engenheiro, e ele vai falar sobre a questão da moradia. O professor é um especialista. Moradia, ele acompanha muito os movimentos de moradia, de ocupação, então ele, como eu não conversei com eles antes, a gente fez um genérico aí, eles se colocam depois. Eu quero anunciar mais 3 eventos, a FABC está cheia de atrações. Primeiro é o seguinte, hoje à tarde ainda, nós vamos ter, a partir das 5 horas, uma palestra com Bhaskar Sunkara. Eu nunca tinha ouvido falar no Bhaskar Sunkara, até que o colega nosso, Vitor Marques, veio me falar dele. O Bhaskar Sunkara, ele é um jovem, tem 29 anos, ele é editor da mais importante revista progressista da esquerda americana, que faz um sucesso grande nas redes, tem muitos leitores aqui no Brasil, que é a Jacobin. A Jacobin surgiu há 2 anos e meio, 3 anos, e é uma revista que tem a versão mais, digamos, jornalística, com artigos em cima da conjuntura, em cima do fato, e tem uma edição mais acadêmica, com artigos de fôlego. Então, obviamente em inglês, mas os artigos da Jacobin, especialmente esses de fôlego, são ensaios assim, sobre guerra civil americana, movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, conflito no Vietnã, resenhas de filmes, mas muito alentadas, comentários sobre obras de diversos autores. Vale a pena sempre ler Jacobin, claro, de jacobinos na França. A palestra vai ser no auditório no 2, aqui do lado. Né? Vai participar o Cauê Amém, da Autonomia Literária, que está preparando uma antologia de artigos da Jacobin para publicar aqui no Brasil, e a Sabrina Fernandes, além do Vitor Marques, que é uma espécie de representante da Jacobin aqui no Brasil. A gente vai ter, semana que vem, na quarta-feira, 2 outros eventos. Nós estamos realizando, começamos ontem, um ciclo, um pequeno seminário de 3 sessões sobre comunicação e relações internacionais. A gente tem um curso de relações internacionais aqui na FABC, mas a gente, não só aqui na FABC, mas na academia, a gente pouco faz a interface, a articulação entre os monopólios da mídia, a disputa de hegemonia, com base nessas grandes empresas de comunicação, e a política externa. E a gente teve ontem um professor da Universidade de Buenos Aires, aqui, o Martim Becerra, e o professor César Bolanho, da Federal do Sergipe. Foi um debate muito interessante. Semana que vem a gente vai trazer o Franklin Martins, que foi ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República no 2º mandato do presidente Lula. O Franklin é uma figura muito interessante porque ele teve os 2 lados. Ele foi o principal comentarista político da Globo entre o final dos anos 90 e 2006 e depois foi para o governo. E enfrentou de maneira muito competente o bombardeio da mídia. Ele mudou a comunicação da presidência da República. Então, o debate dele vai ser comunicação e força política. Logo depois, nós vamos ter aqui no auditório, eu acho que tem 1 e 2, o lançamento do livro do Lula, chamado A Verdade Vencerá. O povo sabe o que me condena. A gente lançou esse livro no mês passado. O livro resulta de 11 horas de entrevistas, feitas em 3 sessões, que a Ivana Jenkins, da editora Boitempo,
o Gilbert Funes, que vocês todos conhecem, a Maria Inês Nassif e eu fizemos com o presidente Lula. Não é virtude nossa, mas é virtude do presidente. O presidente se colocou tão abertamente sobre temas espinhosos do seu governo. Por isso que todo mundo se pergunta, que diabo foi esse que você indica, esses juízes do STF, esses ministros que se voltam contra você? Quer dizer, qual foi a escolha? Qual foi a opção? Essa e outros temas. E a gente pergunta para ele. Está aí no livro, deixa eu mostrar. Ô Marigoni, qual a data que você falou? Não, desculpa. É na quarta-feira, dia 17. 18, né? 17. Quarta-feira, 17. Quarta-feira é dia 18. 18. No livro é 18, né? 18 qual horário? 17 horas. Ah, isso. Antes vai ter o Franklin Martins, no mesmo dia, tudo no mesmo dia, na quarta, dia 18. Às 14 horas é o Franklin, com debate sobre comunicação e força política. E às 17 ele também vai estar o Júlio Funes, também outros, no lançamento do livro Lula, a Verdade Vencerá. O povo sabe o que me convence. E na quinta da semana que vem, não, aqui na FBC, pelo menos um bilhete só, você todas essas anotações. E na quinta da semana que vem, a 7ª aula, já coloco, vou repetir no final, mas é o golpe e a produção do conhecimento, que é sobre a universidade, a questão da educação, o corte de verbas, qual é o projeto de inovação, ciência e tecnologia que os golpistas têm, e vamos focar no caso da Embraer. Quem vai ministrar essa aula vai ser o professor Demetrio Toledo, ali no canto, e a professora Maria Carlo. Mas depois eu repito isso aqui, a gente vai colocar tudo na internet, então fica uma parafina na cabeça de todo mundo, mas é isso. O FAPC, atrações garantidas, aula, conhecimento e diversão. Chico, Camila e Flávio. Então, aqui em nome da equipe da aula de hoje, professora Camila, professor Flávio e eu agradecemos a coordenação do curso livre, o golpe de 2016, o futuro da democracia, por convidar e abrir um espaço aí para a gente trazer mais um tema aqui para debate. Lógico que é tudo muito recente, é tudo muito novo, estamos todos de alguma maneira também atordoados com a quantidade de notícias, grande maioria, 99,99% das notícias ruins. O Ramati chegou hoje aqui, antes de dar o braço, dar a mão para a gente, ele falou, gente, dá uma notícia boa para mim, E a gente está carente disso, Ramati? Estamos carentes de notícia boa. Então nós estamos também muito atordoados com tanta notícia ruim, e estamos tentando fazer um esforço grande de sistematizar e de fazer uma análise, fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, E também, lógico, a partir da nossa história, Também o golpe não nasce em 2016, Tem todo um processo, uma coisa que o Marigoni também vem chamando a atenção bastante entre vários autores e pesquisadores, que dentro, a aliança que foi feita na gestão do Lula, a coalizão, o governo de coalizão, de alguma forma foi necessário para poder viabilizar que o governo tivesse essa interpretação. Uma das interpretações é essa, de que era necessário fazer aquela coalizão. Provavelmente existem discussões sobre se precisava ser daquela maneira, daquele jeito, com aqueles partidos e com aquele grupo político, mas de alguma forma foi viabilizado, foi o que foi feito, e as próprias contradições internas da sociedade brasileira, os ingredientes que tem todos dentro da própria sociedade brasileira, que a gente carrega as nossas heranças, de alguma forma foram também trabalhando internamente ali ao longo de todos aqueles anos, culminou em 2016. A gente combinou que eu vou fazer uma apresentação primeiro, a gente vai tentar manter um tempo de meia hora, no máximo 40 minutos, cada fala de algum de nós, para reservar um bom tempo para debate ao final, quer dizer, a gente ter uma hora, um pouco mais de uma hora de debate, entre uma hora e meia, para debater no final, tá bom? Então, vou pedir para a Camila para me ajudar. Eu fiquei aqui pelo grupo um pouco responsável de trazer uma reflexão sobre as cidades. É muito difícil a gente identificar nas cidades brasileiras,
No caso, a gente tem a grande referência da gente, é São Paulo, né? É a região metropolitana de São Paulo, que são 39 municípios, mas a gente pode discutir o Rio de Janeiro e outras, né? Recife, Belém do Pará, né? Cidades da Amazônia. Tem muita coisa acontecendo nas grandes e nas médias cidades. Então, é uma reflexão difícil, porque as cidades, né? Para a gente perceber, num curto espaço de tempo, transformações no espaço, na produção do espaço urbano, né? A gente precisa estar acompanhando muito de perto. E a produção do espaço é uma produção, de alguma forma, mais lenta. O tempo de produção e de reprodução do espaço urbano, apesar que o mercado imobiliário tem uma atuação muito rápida, mas é um processo um pouco mais lento, né? As políticas urbanas, as políticas de habitação, de saneamento, se eu quiser, por exemplo, né, pensar uma política de moradia pública, por exemplo, né, como a gente tem na Inglaterra, em alguns países da Europa, né, o social housing, o HLM na França, né, construir um parque público de moradia, não é um projeto de 4 anos, de jeito nenhum, é um projeto de 20 anos. Se a gente quiser que uma coisa aconteça em escala daqui a 20 anos, a gente tem que começar a fazer hoje, né? Então, tem uma especificidade a gente trabalhar e fazer uma reflexão sobre a questão das cidades. Uma delas é essa questão da temporalidade, né? A gente vai ver reflexos depois de um largo tempo. E é muito difícil para a população, né, no geral, também acompanhar os efeitos daquilo que está acontecendo hoje. Medidas que estão acontecendo agora, né, não vão ser sentidas nesse ano e no ano que vem, né? Vão ser sentidas daqui a alguns anos. Mas isso é um aspecto importante que a gente queria também chamar a atenção. Nós tivemos esse gigantesco processo de urbanização, que todo mundo está careca de saber, né, no Brasil, uma produção de cidades precárias, com uma periferização muito intensa, cidades muito segregadas, violentas, cidades feias, né, cidades que priorizaram a matriz automobilística, cidades que não são feitas por pedestre, são feitas por automóvel, né. Tem várias regiões, muitas ruas, que o pedestre não tem nem lugar para andar, ou aquele lugar que você tem, uma calçada que você tem que ir andando e tem um poste. Se tem um cadeirante, ele não consegue nem sair de casa, né? É lógico que você, então, e ao mesmo tempo a gente tem uma desigualdade brutal. Um país tão desigual como o Brasil, obviamente, tem bairros em que existem calçadas de boa qualidade, você tem uma urbanidade de serviços com uma infraestrutura também muito boa. De todo jeito, esse diagnóstico aqui, né, a professora Hermínia Maricato vinha falando isso já faz tempo, na época do governo Lula, começo da Dilma, ela já falava, as cidades estão piorando e vão continuar piorando, né? Numa entrevista ela falava isso na Caros Amigos. O repórter perguntava, mas por que, professora Hermínia, você acha que as cidades vão continuar piorando? Um pouco pessimista, tendo Minha Casa Minha Vida, o PAC, tanto investimento, né? Ele falou, as cidades estão piorando, vão continuar piorando, porque não está sendo feito nada para que elas venham a melhorar. Tudo que está sendo, não adianta construir casas, fazer obra, não adianta ter PAC e um monte de investimento. Isso é necessário, mas não é suficiente. Não necessariamente você cria qualidade urbana, né, com um monte de obra. Então, essa expressão também, as cidades como um barril de pólvora, a cidade mercadoria, quer dizer, a cidade, ela sempre foi o lugar dos negócios, a cidade capitalista, mas agora, nos últimos anos, ela passou a ser o negócio em si. A cidade é o negócio, né? Isso veio se intensificando também já na gestão do Lula e da Dilma, né? Cidades violentas, que os colegas vão falar bastante do assunto, com um crescente número da população em situação de rua, por exemplo, São Paulo, todos os censos que foram feitos, né, nas últimas décadas, não houve nenhum censo que identificou um declínio da população em situação de rua. Quer seja com crescimento econômico, quer seja com crise econômica, qualquer cenário, a população em situação de rua sempre aumentando, né? Então, isso é um dos indicadores que mostra também as nossas falências, né? As cidades com um número impressionante de remoções, reintegrações de posse e de despejos, como eu vou comentar um pouquinho, né? A população que mora em favelas e assentamentos precários, ela cresce a taxas mais elevadas que a população como um todo há várias décadas. Então, a gente percebe que as áreas da cidade legal, né, a zona oeste da cidade de São Paulo, aqui o bairro Jardim, etc., né, essas regiões, a taxa de crescimento da população em áreas formais da cidade
é muito menor do que a taxa de crescimento das áreas informais. Os lugares onde mais cresce mais rapidamente a população é justamente dentro da área de mananciais, onde é proibido, onde teoricamente, né, é uma área preservada porque lá tem a água que serve milhões de habitantes. E lá é uma área que não é de interesse do mercado imobiliário, lá é a região que cresce mais a população, né? A questão da imobilidade urbana, ou seja, um caos, né? Nós temos uma quantidade de acidentes de trânsito, né, de pessoas que são completamente, têm a vida, né, destruída, pessoas que se quebram inteiras, pessoas que caem nas calçadas, os números são impressionantes. Doenças cardiovasculares e pulmonares, o professor Paulo Saldivo fala bastante disso, né? Quem mora na região metropolitana de São Paulo tem, em média, 2 anos a menos de vida do que teria se morasse em uma outra cidade, por exemplo, no interior. Morar em São Paulo equivale a fumar 4 cigarros por dia, beleza? Então você pode se mudar para o interior e começar a fumar 4 cigarros por dia, que é a mesma coisa, tá? É uma dica de qualidade de vida aí para os colegas, né? As cidades como um canteiro de obra que não beneficiam, né, a população e não se reverte em melhoria da qualidade de vida. A gente vê um monte de obra, é a obra pela obra, né? As cidades virando canteiro de obra, né, movimentando dinheiro para as construtoras, empreiteiras, proprietários, todo mundo festejando, mas não necessariamente, né? E a política urbana descomprometida de melhoria das condições de vida da população de baixa renda, né, como a gente vai falar. A respeito de muito investimento, por exemplo, que ocorreu no governo Lula e Dilma, e a gente tem que reconhecer, o Minha Casa Minha Vida foi um programa importante, é um programa importante, né? Mas tem uma contradição muito grande, porque como foi injetada uma quantidade muito grande de dinheiro no mercado, via financiamento para a produção, né? E não havia política urbana dos municípios, os municípios não faziam a gestão fundiária, né, para controlar o preço dos imóveis, o preço dos aluguéis de todos os imóveis aumentou muito. O déficit habitacional é calculado a partir de alguns parâmetros. Um dos parâmetros leva em conta o número de pessoas que compromete mais de 30% da sua renda no aluguel, né? Quem compromete mais de 30% da sua renda no aluguel está dentro do déficit. Então, no período do Lula e da Dilma, né, apesar de terem sido construídos, né, uma quantidade impressionante de unidades habitacionais, o déficit nas faixas de renda mais baixas, de 0 a 2 salários mínimos, não diminuiu, aumentou, né? O déficit aumentou, é muito louco. O déficit nas faixas de renda um pouquinho mais elevadas, de 2 a 3, 3 a 5, diminuiu, mas o déficit, onde o déficit é maior, onde a faixa de déficit é mais alta, né, que é de 0 até 2 salários mínimos, que é a população bem pobre, né, a gente teve muita dificuldade de diminuir esse déficit, mesmo tendo construído muito conjunto habitacional, muitos conjuntos localizados em áreas muito periféricas, né, por causa da questão do preço da terra e toda aquela comodidade das empreiteiras de construir grandes conjuntos. A história da Cidade de Deus, né, dos filmes aí clássicos que a gente tem, que é toda uma discussão urbanística, né? A segregação, né, os governos locais contra os pobres, né, como é que é essa coisa também da tradição, da nossa tradição política. A Câmara de Vereadores, né, que em última instância tem a prova dos planos diretores, quem aprova os instrumentos de regulação fundiária, né, a gente percebe limites, aí, desafios gigantescos, né? O tempo de maturação das políticas, que eu já falei, e a questão da pressão fundiária, né, o nó da terra, que a professora Maricato fala bastante disso, né? Pode passar. A questão das remoções é um capítulo à parte, né? Eu achei que valia a pena trazer aqui um tópico bem rápido sobre isso, porque uma das razões também um pouco pessoal, porque eu estou envolvido em um projeto de pesquisa e extensão chamado Observatório de Remoções. Então a gente vem procurando mapear e acompanhar, né, mapear todas as comunidades vulneráveis a serem removidas, que a gente conseguiu mapear na região metropolitana de São Paulo, que são o município de São Paulo e o ABC, praticamente, que a gente conseguiu selecionar para trabalhar, e acompanhar algumas dessas comunidades de perto, para entender a luta e ajudar a fortalecer a luta dessas comunidades para resistir à remoção ou conseguir condições melhores na negociação com os poderes públicos ou com quem for o agente removedor, né, que a gente poderia chamar. Então, um monte de motivos de remoção da população mais vulnerável. Se a gente for olhar, né, são critérios absolutamente diferentes. A classe média, quando tem uma obra grande, né, e vai afetar a moradia da classe média, é um procedimento que chama desapropriação. A desapropriação é completamente diferente
da remoção de uma família de baixa renda, por exemplo, que está numa comunidade vulnerável, que mora, por exemplo, numa favela. Né? São procedimentos completamente diferentes. Num caso é a desapropriação, no outro caso você vai dar uma verba de indenização. A verba de indenização é calculada a partir de uma estimativa do gasto com o material de construção que a família teve para construir a casa, e não leva em conta a terra, porque considera que a família não tem a propriedade, não tem o título daquela terra. Né? E não tendo título, a família não recebe nenhuma indenização por aquilo que vale mais, que é a terra, que vale mais do que a casca dos materiais que estão em cima. Então, em geral, a família recebe uma espécie de cheque-despejo, os movimentos de moradia chamam de cheque-despejo, né? Para você. E aí, lógico, uma família de muito baixa renda recebe um cheque de 8 mil, 10 mil, 15 mil, né, 20 mil, é um dinheiro que às vezes nunca viu na vida, às vezes até mais, 40 mil reais, mas não compra uma moradia com esse valor na mesma região, né, vai ser expulsa para um lugar muito longe. Nós tivemos, por exemplo, exemplos ali da favela do Piolho, né, do Risca-Faca, ali na região do aeroporto, né, das Águas Espraiadas, famílias que moravam há 40 anos, foram removidos, receberam uma verba de indenização e estão morando a 40 quilômetros de onde moravam antes. Né? Então, famílias que estavam há muito tempo. Então, a questão da localização aí tem muito a ver com a questão, né? E aí, Rodoanel, expansão do metrô, Parque Linear, operação urbana, projetos de revitalização urbana, vamos falar um pouquinho da Craco, as reintegrações de posse, de ocupações, né? Proprietários que, né? Que se sentiram prejudicados, grande maioria das propriedades que acontece a reintegração de posse são propriedades que não cumprem a função social, né? Isso aí é um grande debate. O movimento de moradia, por exemplo, faz um debate muito importante sobre a diferença entre invasão e ocupação. Né? Você sabe a diferença, pessoal, entre invasão e ocupação? Alguém sabe a diferença entre invasão e ocupação? Então, é uma questão semântica, mas ela tem uma questão conceitual. Né? O movimento de moradia dizia assim, ó, a tua casa que você mora, se você tem uma casa que você mora lá, se a gente entrar, a gente nunca vai entrar na tua casa. Se você mora lá e é a tua casa. Porque isso é uma invasão, a gente não invade, o movimento de moradia não invade. O movimento de moradia, se você tem 40 imóveis, mora em um e os outros 39 estão vazios, o movimento de moradia ocupa aquilo que está desocupado. Você deixou abandonado há anos sem ocupar. Então esse é o conceito. Porque a palavra invasão, ela denota um crime, criminaliza. O invasor é um criminoso. E aquele que ocupa, não, está desocupado, só vim aqui, só ocupei. Né? É uma organização também, né? Se ocupa um espaço de forma organizada. Perfeito. Enfim, isso aí é um debate, tem muitos elementos. Né? Eu estou trazendo só um. A Luciana Bedeschi, que é a nossa, vamos ver, é um debate super interessante, né? Que é uma orientanda nossa, uma advogada orientanda fazendo doutorado aqui, é uma advogada popular que milita bastante, né? Defendendo o movimento sem teto. Ela estava identificando, ela dizendo, olha, né? Quando entre estados, quando você tem uma luta de território entre estados, em geral, os estados não chamam de território invadido, eles chamam de território ocupado, né? Israel não invade a Palestina, né? São territórios ocupados. Né? Eles usam ocupados. E é muito interessante porque tem um palestino que mora numa ocupação no centro, na região da Moca, e o pessoal falava para ele, não, aqui é ocupação. O palestino falava, gente, mas ocupação não, gente, ocupação é uma coisa horrível. A Palestina está ocupada. A gente chamar isso de ocupação é muito ruim. Vamos chamar isso aqui de libertação. Né? Isso aqui é uma libertação, não é uma ocupação. Né? E a gente ficava então elaborando o que é o significado de cada uma dessas palavras e dependendo do ponto de vista que a gente está. Né? O juiz, tecnicamente, os técnicos da prefeitura, em geral, chamam de invasão. O proprietário chama de invasão. Fala, invadiram o imóvel, né? Então tem toda uma discussão, só um tópico desse, né? Dá para fazer uma discussão de muito tempo. Foi muito paradigmático lá toda a resistência, no caso lá da Vila Autódromo. Da cidade olímpica, Jacarepaguá, do Vila Autódromo, né? No Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, perto do Itaquerão, a favela da Paz, né? Que é a favela da Paz, que uma aluna nossa que acompanha, milita lá, né? A Thalita Gonzalez, e ela relata isso super bem, né? Que o pessoal da favela da Paz estava há 23 anos morando na favela e nunca ninguém foi falar nada para eles.
E depois de 23 anos, às vésperas da Copa e de construir um estádio, a prefeitura foi lá e disse, olha, vocês estão numa área de risco, vocês precisam sair porque aqui está perigoso para vocês, é melhor vocês saírem, é um risco. E as lideranças falavam, gente, nós estamos aqui há 23 anos e vocês nunca se preocuparam com a gente, e agora, de repente, vocês acham que está em risco só porque vai ter a Copa aqui do lado, vai ter o Itaperão, né? Então, tem um cinismo, né, tanto de investidores, né, como até de servidores públicos, às vezes de gestores, né? E essa questão dos mega eventos foi super ponto de pauta aí. Pode passar, Camila, por favor. Isso daqui são 2 mapas, né, que mostram, por exemplo, a gente no Observatório de Emoções elaborou, onde estava a localização das favelas, né, que foram, de alguma forma, que a população foi beneficiada, né, de alguma forma, pelo programa Minha Casa Minha Vida, e para onde foram construídos conjuntos do Minha Casa Minha Vida, né? Então, não sei se dá para perceber uma ligeira periferização. As favelas, na média, elas são um pouquinho mais perto do miolo, e os conjuntos Minha Casa Minha Vida estão um pouquinho mais para as bordas, quase caindo fora do município de São Paulo, né? Quase, né, indo para o município vizinho. Pode passar, Camilo, próximo. Isso aqui, por exemplo, foi um gráfico, né, que um rapaz que manja muito de computação fez para a gente, né, onde que as favelas são em preto, né, e em vermelho são os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, né? Então você vê, teve famílias, a grossura da linha, a quantidade de famílias. Teve família que atravessou a metrópole, né, que morava em uma região e foi, né, foi morar num conjunto Minha Casa Minha Vida do outro lado da metrópole. E vários, né, que foram para regiões mais periféricas. Na média, os nossos programas, né, que pese que houve esforços e alguma produção de moradia em área central também, mas na média houve muito mais gente que acabou indo morar em áreas mais periféricas, né? Então, o fenômeno da remoção, né, vários autores tentando trabalhar como que isso, de alguma forma, pode ser elaborado de uma perspectiva de uma interpretação um pouco mais teórica, né? A Anania Roy, que é uma professora lá da Califórnia, né, ela fala remoção como banimento racial, estudando os casos lá nos Estados Unidos, né? O deslocamento, né, visto como uma ampliação da espoliação urbana, para mencionar aqui uma expressão que o Lúcio Kovarik criou lá na década de 80, né, não sei se foi 70, se foi 80, né, espoliação urbana. A noção de expropriação, expropriar a propriedade é pouca coisa que os pobres têm, né, uma expropriação, a despossessão, né, isso de alguma forma deixar que a pessoa já tem poucas posses e ela perde aquilo pouco que tem. A dicotomia, a discussão entre indenização, desapropriação e invasão e ocupação, que eu já comentei aqui com vocês. Esse daqui é um mapa, né, que mostra, um mapeamento do Observatório de Emoções, mostra todos esses pontinhos, são comunidades que foram mapeadas. A gente mapeou por volta de 890 mil famílias que estavam em processo de remoção ou que tinham sido removidas, né, ou sob algum tipo de ameaça de remoção naquele período ali entre 2014, 2015, 2016, 2017. Né? Pode passar. Essa daqui, por exemplo, é uma imagem que ficou bastante conhecida, que foi a reintegração de posse lá do Hotel Aquários, que era uma ocupação que foi realizada pela Frente de Luta por Moradia, né? E teve um confronto muito grande, foi quase o centro virou um palco de guerra, né? Teve ônibus incendiado, muita gente presa, a polícia militar entrou com uma violência enorme, o pessoal lá de cima, né, teve lançamento de coco, né, lá de cima, enfim, foi uma guerra, foi um caos, né, e isso de alguma forma também foi muito usado para tentar dialogar mais com o Poder Judiciário. A responsabilidade que o Poder Judiciário tem, né, até a Defensoria Pública, né, está aqui a Eliane Alves, que é uma pesquisadora de pós-doc, que está pesquisando, né, a questão do papel da Defensoria Pública diante das iminências de reintegração de posse, despejo, do direito à moradia, né? Mas é um caso assim da violência gigantesca, né? Esse tipo de violência não ocorre na área de mananciais, viu, gente? É muito raro. A área de mananciais ela é ocupada, né, com um total descaso e o Estado não usa essa força para reprimir, né, quando há uma ocupação de área de mananciais. Mas por que será? Qual o valor do metro quadrado do terreno de área de mananciais e qual o valor do metro quadrado de um prédio na Avenida São João?
né? Essa é uma questão que fica aí, né? Todos os anos, né, que a gente teve aí, que se iniciou a produção de moradia, por exemplo, em áreas mais consolidadas, áreas centrais, isso aqui é do mestrado do Dito, né, o Benedito Barbosa, do Gaspar Garcia, da CND, né, ele fez mestrado aqui com a gente, e ele, desde a gestão da Luiza Lundina até hoje, em 25 anos, foram produzidas 6.381 unidades no centro de São Paulo, né. Essas unidades só foram construídas, gente, porque teve muita luta, nenhuma foi construída porque o poder público falou, não, legal, é importante construir. Então, cada metro quadrado de apartamento, de unidade do centro, foi a partir de muita luta. Vocês acham que 6.381 unidades na região central de São Paulo em 25 anos é muito ou é pouco, pessoal? Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Isso aqui dividido por 25, acho que dá, não sei se dá 257, dá umas 300 por ano, assim. É uma vergonha, né? Numa metrópole de 20 milhões de habitantes, né? Então isso mostra o tamanho, né, do desafio, o tamanho da luta e uma visão natural de naturalizar que o lugar do pobre é uma visão de discriminação, né? Como assim, o pobre não deve morar numa área bem localizada. O lugar do pobre é longe, na periferia. Pode ir, Camila. Então aqui algumas imagens de algumas ocupações, tem muitos no centro, né? Tem mais de... uma vez a gente mapeou, eu mapeei com uma aluna de iniciação científica, pode passar, Camila, a gente mapeou mais de 60, né? Prédios que já foram ocupados, a gente estima entre 200 a 300 prédios que já foram ocupados, vários já foram ocupados e tiveram a reintegração de posse e foram ocupados de novo, por exemplo, a Rodolvidor, Prestes Maia, tem vários prédios que têm uma reincidência, né? O proprietário pede a reintegração de posse, a reintegração de posse é cumprida, o povo sai e ele faz um muro na porta e não usa o prédio de novo, continua sendo a função social. Depois de alguns anos, outro movimento vai e ocupa de novo. Quer dizer, é uma guerra, né? É um lugar de guerra permanente. Então, tem um monte de questões que a gente poderia tirar daí, né, de reflexão. Periferia como território tensos e conflagrados, a criminalização da pobreza, a criminalização do comportamento inocente, a criminalização da vulnerabilidade, a judicialização dos conflitos, o exílio dos jovens pobres nas periferias, o aumento do número de ocupações, o alto custo da terra urbana e dos aluguéis, desemprego e subemprego crescentes. Quem ocupa é criminoso ou é um desesperado? Isso o Dito uma vez falou para mim e eu anotei, né? A noção de refugiados urbanos, nômades urbanos, acho que o Júlio Lancelotti está usando um pouco isso, a questão de refugiados urbanos, né? A colonização, né, novos apartheids urbanos, a displaceability, né, aumentando, né, quer dizer, a vulnerabilidade, a qualidade de poder ser removível, né, todo mundo é removível, é mais pobre, é mais facilmente removível. Qual o seu grau de removibilidade? Você poderia perguntar para uma pessoa, né? A ideia de estado de necessidade, isso está previsto na nossa legislação, né? Quer dizer, pessoas que ocupam, isso deveria ser levado em conta, né? Se eu estou desesperado com fome e eu roubo uma maçã, será que é o mesmo tipo de crime, né, do Maluf, que o Maluf agora tem toda a discussão se ele vai preso, não vai, é humano, é desumano, né, prender o Maluf, né? Mas é o mesmo tipo de crime quando eu estou com fome, se eu não tenho mês, eu roubo uma maçã, né? Essa questão, né, de você invocar o estado de necessidade é uma questão, é um debate que é importante a gente fazer. E o direito de permanecer, né? Pode ir, Camila. Depois do golpe, né, a coisa talvez mais séria que tem acontecido depois do golpe, pessoal, é a entrega das nossas terras públicas, né? Existem medidas provisórias, projetos de lei, medidas que passaram pelo Senado, o pessoal que trabalha com política urbana e política fundiária, eu acho que a questão que tem mais trazido preocupação é a velocidade com que tem sido feita uma regularização fundiária, mas não é um tipo de regularização fundiária para permitir o acesso à terra para aqueles que não têm terra. Permitir que grandes proprietários de terra se apropriem de mais terra. E permitir que estrangeiros possam comprar terra no Brasil. Que havia limitações para que estrangeiros pudessem comprar terra, inclusive na Amazônia. E cada vez mais a gente tem notícia, né, de facilidade, de facilitação, né, até por meio de laranjas mesmo, para comprar uma quantidade maior de terra. Então, né, em 2017, por exemplo, né, 123 mil títulos foram emitidos, né? E a média entre 2003 e 2016 era em torno de 20 mil títulos ao ano.
o impacto desse repasse de terra pública para as mãos privadas, e não é terra de um ponto de vista, uma política redistributiva, não se trata disso, né? A gente não vai sentir agora. Esse é o tipo do impacto que a gente vai sentir mais no médio e longo prazo, o que vai acontecer com as terras, né? Um aumento da concentração fundiária. Essa é uma preocupação super grande, né, que o pessoal tem tido aí. Já falei um pouco, né, da expulsão, a disposição, a expropriação, pode passar para mim, por favor, né? Falar um pouquinho só da Luz e Campos Elíseos. Eu estou levantando um pouco a bola para os colegas que vão vir na sequência, né? Uma área de disputa desde a gestão do Kassab. Quando o André Matarazzo foi secretário do Kassab, né, ele já entrou com um discurso higienista muito forte, logo depois da gestão da Marta, né, e com um projeto falando assim, né, isso aqui é uma fruta que está ficando madura, né, e vamos usar o aparato do Estado para fazer uma revitalização dessa área, né? Então, todo mundo comemora a revitalização, porque afinal de contas vão ter cafés super chiques, livrarias legais, pessoas bonitas, inteligentes, elegantes. Quem não gosta disso, né? Então vamos lá, vamos fazer a festa da revitalização. Artistas, os seus ateliês, super articulados, pessoas, né, de tendência, andando na rua, isso é muito legal, né? Só que aí a gente percebe, né, que no fundo, por trás, existe essa aparência, né, que é uma aparência de um certo glamour, de um revival, de um glamour, né, da virada cultural, né, do cultural turn, né. Isso teve, né, foi modismo nos Estados Unidos, em Berlim, na França, em Londres e aqui também. E o quanto que isso por trás tem um projeto, né, de mais-valia urbana, um projeto de lucro, de retirar, né, muito lucro da valorização imobiliária. Não se trata de melhorar a produtividade da construção civil, de você ter mecanismos, né, as construtoras ganharem mais dinheiro porque melhoraram os processos de produção, mas de você ter um lucro a partir da elevação do preço da terra, né? Então, um discurso de uma região perigosa, ações higienistas e autoritárias, né? Compra de imóveis por investidores. Recentemente, tem vários imóveis que estão sendo comprados até, inclusive, pela Porto Seguro, né, que é uma empresa aí de seguro-saúde, seguro de automóvel, etc. Então, ali a gente tem também, né, uma concentração muito grande de população muito vulnerável, né, de uso, e tem a questão do uso do crack, população em situação de rua. Luiz Forrara está fazendo um pós-doc com a gente, ele está levantando, né, alguns autores e a relação, né, que está se encontrando entre o que significa ser uma pessoa que mora na rua, população em situação de rua, do ponto de vista social, econômico, urbano, né. Então ele tem trazido um pouco essa reflexão, né? O desprezível, né? O descartável, aquele que assim, a economia não precisa, né? A gente não precisa mais, o tal do exército de reserva de antigamente, o irrecuperável, né? O pessoal do social fala, não, isso não tem mais jeito, aquilo, o deslocável, né? É fácil de você deslocar, né? Você começa a deixar, a fazer a vida virar um inferno, as pessoas começam a ir embora, deixar aquele território lá, né? Um outro caso rapidinho, pode passar, Camille, que é para refletir, bom, desformatou tudo, mas na verdade era só para refletir do empreendimento, o que é o outro lado da moeda, né? Um empreendimento grande, chama-se, o conjunto, só um pouquinho, dá para voltar? Isso, é o Parque Cidade Jardim, né? Fica ali perto da usina elevatória de Traição. Então, na verdade, foi uma operação urbana, né, que viabilizou, eu não sei, alguns de vocês já devem conhecer, já devem ter visto ali na Marginal Pinheiros, perto do início da Avenida Bandeirantes, que tem a ponte, tem uma ponte ali, a usina elevatória de Traição, tem apartamentos de 250 até 2.000 metros quadrados. Eu não sei se alguém consegue elaborar quem é que aqui mora num apartamento de 2 metros quadrados. Eu queria ser convidado, porque eu nunca entrei. E eu queria saber como era, deve ser super legal, né? De skate, patinete, roda de capoeira. Né? Já pensou num apartamento de 2.000 metros quadrados, cara? Uma fazenda. Pô, cara. Lá, né? É difícil até da gente imaginar aquele negócio de tanto dinheiro que a gente não sabe nem quanto é, né? A gente não sabe quanto é. A diferença de 100 bilhões que o Temer está dando de renúncia fiscal para os proprietários de terra nos últimos anos, com 2 milhões de dólares, né, que é toda a discussão aí, 2 milhões de reais, né? Enfim, isso aqui, para viabilizar isso daqui, foi removida uma favela, né? E uma das contrapartidas, né, uma das coisas importantes, é a construção
de uma coisa extremamente importante para São Paulo, que é fundamental. São Paulo não pode viver sem uma ponte estaiada. Todos vocês têm que concordar comigo. É o cenário da Globo. É o cenário da Globo. Rodrigo Bonner Exatamente. O Bonner não consegue nem abrir a boca se não tiver a ponte atrás dele, né? Isso é a ponte, né? Sei lá para onde, né? Mas eu passei uma vez nessa ponte. Não tem transporte público. É uma coisa louca, né? Então, o Chico de Oliveira brinca, né? Que a classe média brasileira tem problema de intestino, porque os apartamentos têm que ter tudo 4 suítes, 5 suítes. E só em outros países, né, consegue morar em apartamento com banheiro, né? E a classe média brasileira não tem que ter problema de intestino, e a gente tem essas aberrações aí, pode passar, né? Pode passar. E aí, né, a gente foi fazer uma visita rápida no sul de São Paulo, pode passar também, para visitar uma comunidade, são comunidades ali no Anchieta e já em Porto Velho, que estão do lado da Billings, extremamente pobres. É uma região, gente, que assim, aquelas ocupações urbanas, né, da década de 70, né, que é aquele filme chamado Fim de Semana, vejam o filme Fim de Semana, está no YouTube, é um pouco aquilo que está acontecendo hoje. As famílias extremamente vulneráveis, extremamente pobres, que não têm onde morar, não conseguem pagar aluguel, não têm, né, estão indo se refugiar num lugar de uma distância. Eu coloquei o Waze a 30 quilômetros de distância, 1h40, né, era o horário de trânsito, de São Paulo. Pode passar, Camila, mais para a gente ter uma ideia, né, de uma precariedade absurda. Muitas casas sem, não sei se não tem nada, né? Mas é só porque eu achava que vale a pena olhar melhor. Absolutamente feita com materiais, não é nem material que comprou na casa de material de construção da esquina, é material que sobrou, que achou na rua, que de demolição, né? Faz a telha com o que der, põe a telha na parede, põe o madeirite no teto, sem, assim, casa sem banheiro. A Sabesp cortou a água, a Defensoria Pública entrou com uma ação, a Sabesp teve que ligar a água de novo, né? Porque a gente ainda tem alguns mecanismos, em alguns casos, em que algumas coisas são asseguradas, pode passar. Mas uma precariedade e uma coisa nascendo dentro de uma área de mananciais, sem saneamento, pode passar. E as famílias completamente, um dia de visita que a gente foi lá com o Dito, o conhecido desse ano, pode passar. Isso é um tipo de fenômeno que a gente acha com golpe. Então o que acontece? As cidades, né, já estão respondendo, a gente já está vendo uma piora considerável, né, para a população muito pobre. Muita gente que vai, né, na base do movimento para participar de ocupações, por exemplo, a pessoa está lá, lógico que o movimento ocupa para pressionar, para denunciar, pressionar o poder público, para tentar realizar um projeto, para pressionar por políticas públicas, mas tem família que se fica 3 meses, 6 meses numa ocupação, é 3, 6 meses que não pagou aluguel, que conseguiu ficar, né? Então, mas isso é muito traumático, também é muito ruim, que tipo de geração que a gente está construindo, né? Então, por exemplo, casa sem janela, né? Coisas que eu não tinha visto, que a gente não via há muito tempo, em um grau de precariedade, as pessoas hoje, no século XXI, indo morar dentro de um negócio que, assim, não tem nenhum parâmetro para a gente discutir dignidade humana com isso, né? E aí a gente vê, tem, por exemplo, só para não dizer que não tem resistência, tem muita resistência. Eu participo de um projeto que chama, que é o Observatório Emoções, e tem uma parceria, uma ampla parceria que chama Mundaréu da Luz, lá na região do Campos Elíseos, né? A gente evita chamar de Cracolândia, porque em Cracolândia estigmatiza todo um bairro, tem muita gente que vive lá e não tem nada a ver com o crack. Você chama de Cracolândia, parece que foi um carimbo, todo mundo tem uma relação com o crack, né? E não é verdade, é uma minoria, e mesmo quem usa não precisa ficar usando essa expressão, então a gente chama de Campos Elíseos. Pode passar, isso ali é um prédio de uma PPP que está sendo construída pela CDHU, e essa PPP, né, que é parceria público-privada, não vai viabilizar a moradia para quem mora lá, né? Essas moradias estão sendo construídas lá, mas as exigências de renda vai trazer pessoas de outros lugares. Pode passar, né? Isso foi uma manifestação que foi feita semana retrasada, né? Foram feitas performance artística, foi um ato, foi feita uma apresentação de um projeto, pode passar,
né? O pessoal colou lambe-lambe, né, nas paredes, tem tido uma resistência importante, grupos de arte, pessoal da área da saúde, arquitetos e urbanistas pode passar. Nessa performance o pessoal levou um monte de spray com água e tinha perfume dentro da água, que era o simbolismo do higienismo, e como que você chama atenção, né? Frases dos moradores, o que parece que a pessoa de baixa renda não pode morar no centro. Todo dia você passa por uma violência, pode passar. Estão investindo tanto no centro, por que não nas pessoas? As frases das pessoas que moram lá, né? E a população negra, os espaços que sobram, né? Eu estou preocupado com o tempo, já estourei o tempo. Vocês têm que pegar meu pé aqui. Vamos rapidinho, é só para mostrar, Camila, rapidinho, é só para mostrar, isso aqui é o mestrado do Aramis Howard, e a principal resultado do mestrado dele é que ele mostra que a população, eu já estou levantando uma bola para os colegas com alguma sequência, a população negra, aqueles mapas que mostram toda a metrópole, a população negra mora nos piores lugares da metrópole, então a gente pega o mapa da cidade de São Paulo e vê que a população negra mora nos piores lugares da cidade de São Paulo. Aí ele trabalhou nos projetos de urbanização de favelas e, por exemplo, ele estudou algumas favelas de São Bernardo do Campo, a favela do Areião, e foi ver que os indicadores, onde estão os piores indicadores de habitabilidade dentro da favela, é onde tem a concentração da população negra, né? Então, dentro, inclusive, da favela, você vai dando zoom na metrópole quando você chega numa região, que é uma região que, aparentemente, ela seria homogênea, ela não é homogênea, é toda heterogênea, e lá dentro as áreas que são as piores, né, que você tem as concentrações de piores indicadores de abastecimento de água, de densidade de pessoas, de falta de iluminação, ventilação, habitabilidade, é onde tem a maior concentração, né, da população de baixa renda. Pode passar, pode passar. Aqui, não sei se... eu queria pedir para passar, não sei, um vídeo de 2 minutos. Vocês acham que... Só do grupo, desde o local da Defensoria Pública, está tendo bomba de gás aqui, a gente está quebrando tudo aqui na Cracolândia. Mas o menino está aqui machucado, sangrando, o menino está no chão, eles não querem liberar o menino para o menino poder ir para o hospital. Sabe, a mulher, eu estou aqui em frente à Praça São Isabel. Eu estou aqui trancada na tenda, foi horrível. Foi horrível, eles bateram, eles jogaram muita bomba. Tem muita gente passando mal aqui, agora está chovendo. Vieram cachorros, veio a cavalaria. Corre aqui, aconteceu uma desgraça aqui! Pelo amor de Deus! Corre aqui! Começou de novo, o fluxo virou de novo. Tá soltando bomba, estão quebrando tudo. Pelo amor de Deus. Na outra esquina tem outro quebrado também, mas eles estão descendo o pau no pessoal aqui. Não estão brincando. Tem uma senhora aqui que foi atropelada, está machucada, está com problema de respiração. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente quer ir para cima, o pessoal se revolta, sabe? Com o modo que nós está sendo tratado, não os usuários, mas os moradores também. Está cheio de polícia para DCM agora. A gente está precisando de apoio aqui, porque tem um hotel aqui, está sendo fechado com família dentro. Gente doente que chegou do hospital. O fluxo está todo espalhado, as crianças saindo da escola, as mães desesperadas por causa da bomba de gás de pimenta. Então todo dia isso a gente já está aguentando a nossa situação. Aqui já está tudo calmo já, a polícia já recuou. As famílias já estão tranquilas, já estão dormindo. Muito obrigada a todos. Se você puder ajudar nós para nós fazer um documento para o secretário, para o Ministério Público, para nós acabar com essa palhaçada que está tendo aqui na Cracolândia. Eu te agradeço de coração, companheira. Passo para a professora Camila, depois. Dando sequência, então, uma brilhante aula no Chico. Eu não me preparei assim, bonitinho, né? Não preparei a aula bonitinho no PowerPoint.
funciona através de uma lógica militarizada, né? No exemplo que o Chico mostrou, era a polícia militar, né? A atuação era da polícia militar mesmo. Só que quando a gente fala em militarização da polícia, e até mais, indo mais além, né? Militarização da segurança pública ou em militarização da política, a gente não está se referindo apenas à polícia militar propriamente dita, né? A polícia militar é apenas um modelo, né? De que é militarização, do que é funcionar, atuar a partir de uma lógica militarizada. Só que essa mesma lógica ela se replica em várias outras instituições e várias outras entidades e que funciona através dessa mesma lógica, que tem como base a ideia da disciplina, né? Tem como materialidade a ideia das insígnias, os símbolos, o uniforme, os lemas, os gritos de guerra, e como práticas, né? Baseadas na disciplina, na hierarquia, etc. Mas essa lógica ela tem um fundo comum, né, que se replica em outras instituições, que é a ideia da guerra, né? Então as instituições, não só a polícia militar, mas as instituições que atuam a partir de uma lógica de militarização, elas têm como em comum essa ideia da guerra, ou seja, a ideia da guerra vê o outro como inimigo, né? Então o exemplo do vídeo, eu estava me sentindo tão livre aqui com essa... O exemplo do vídeo que o Chico mostrou é um exemplo claro dessa lógica da guerra. O outro é um inimigo, né? Não importa quem é esse outro, mas ele é visto como inimigo e a atuação da polícia, ela vai nesse sentido. Então, se a polícia militar é um exemplo mais claro disso, evidentemente, a polícia militar segue o exemplo das Forças Armadas, né? Na sua estrutura, enfim, até hoje a polícia militar ainda mesmo com o processo de redemocratização, com a Constituição de 88, é importante lembrar, a polícia militar ainda é força reserva, né? Ela é reserva das Forças Armadas, então ela não está mais vinculada ao Ministério da Defesa, ela é vinculada aos governos estaduais, salvo no Rio de Janeiro, né, que tem um interventor, mas enfim, as polícias militares são vinculadas aos governos estaduais, mas elas são forças de reserva das Forças Armadas, né? Enfim, então a lógica militar está muito mais evidente, obviamente, nas Forças Armadas, mas nas polícias militares, mas ela também se reproduz em outras instituições, né? Um exemplo claro, que cada vez mais tem aflorado como algo assim, importante nesse sentido, dessa lógica da militarização, são as guardas civis metropolitanas, né? As GCMs, em regra, né, elas têm um aparato, né, muito semelhante à da Polícia Militar. Um exemplo disso, que vai acho que até o extremo, é a Guarda Municipal de São Caetano. Eu brinco que ela parece a rota, vem de longe, tem um carro da Romu, que tinha rondas municipais, que eles andam, assim, é a rota, né? Eles andam naquela, tipo Blazer, não sei o nome do veículo, mas andam, porque as forças militares que tem aquela postura mais do enfrentamento, como a força tática da PM e a rota, né, que é um tipo de força tática, elas têm como característica andar em grupo, né, o policiamento normal, eles andam em 2 naqueles veículos, né, essas forças especiais, eles andam em 4, pelo menos. Então, você vê muitas guardas municipais, né, que tem a Romu de São Caetano é um exemplo, que tem essa característica da ostensividade, inclusive, dessa questão de andar em 4, o que indica, né, na lógica do funcionamento dessas instituições, que elas estão preparadas para o confronto, né? Esse é o motivo de estarem em 4, né? Porque a preparação é para o confronto armado, obviamente, né? Com armas de fogo. Então, a GCM é um grande exemplo da militarização que se espraia hoje para além da própria segurança pública. A maioria dos cursos de formação de GCM, das diretorias das guardas municipais, uma boa parte são coronéis da reserva, da polícia militar, então eles levam o treinamento, o mesmo treinamento, né, da polícia militar. A presença cada vez mais intensa de militares na política, né, tanto nas câmaras de vereadores, quanto na Assembleia Legislativa, quanto no Congresso Nacional, a famosa, né, já ficou famosa, especialmente na Câmara dos Deputados, bancada da bala,
que é muito famosa e muito ativa também no estado de São Paulo, na Alesp, né? Que conta com ex-coronéis da Polícia Militar que são conhecidos pelo número de pessoas que matou durante a sua atuação na polícia, por outros coronéis que são conhecidos por terem participado do massacre do Carandiru, enfim. Então, a gente tem um processo em que essas pessoas, né, elas não estão aposentadas, elas continuam, né, atuando de uma maneira muito decisiva, né, nos debates públicos e políticos, e isso também faz parte desse processo de uma militarização, né, da política no geral. Bom, mas esse processo, né, de militarização, ele não nasce com o golpe, né? Depois eu até vou falar um pouquinho sobre isso, embora o golpe intensifique isso, e aí diferente do que o Chico colocou em relação às cidades, no caso da segurança pública no geral, o golpe se refere diretamente no funcionamento das instituições. A gente vê isso quase que de imediato, né? Porque é como se essas instituições, elas funcionam, elas têm uma certa autonomia, então as polícias, elas trabalham com uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo, elas respondem a sinais políticos, que não são necessariamente explícitos, mas elas respondem a sinais políticos, né? E eu não tenho dúvida que o golpe é um sinal político do que se chama de afrouxar os controles sobre essas instituições, que sempre foram controles muito frágeis, né? Mesmo na nossa curta democracia, entre aspas, né, as instituições policiais sempre tiveram controles muito frágeis, os controles externos, né, no sentido de controle do uso da força mesmo. Isso nunca aconteceu, né, efetivamente, sempre foi muito frágil. Só que alguns contextos políticos afrouxam ainda mais isso. E é como se as tropas percebessem esses sinais, né? Agora liberou, a gente pode matar mais, né? Então a gente tem um histórico disso, em vários, enfim, envolve isso o próprio secretário de segurança, envolve vários elementos, mas a gente pode dizer que com o golpe, né, isso se acirra, isso fica mais claro. Depois eu vou falar um pouco mais por quê. Mas como eu disse, essa coisa da militarização, ela não nasce com o golpe, né? Na verdade, o que a gente vê na área da segurança pública e do sistema prisional, de uma maneira mais geral, são continuidades, né? São muito mais continuidades do que rupturas, né? Se a gente pegar, apenas para pegar a história mais recente, o período da ditadura militar, o período que é chamado de redemocratização, pouco se mexeu nas forças policiais. Pouco se mexeu. Porque se a gente pode admitir que houve avanços significativos na área da saúde, na área da educação, com a criação ali, né, com a participação da sociedade civil na formulação de um modelo de educação, de saúde, etc., na área da segurança, isso não aconteceu. Por quê? São várias as hipóteses, né? Uma delas, claro, que acho que é muito evidente, é a resistência dessas corporações a quaisquer mecanismos externos de controle às suas próprias práticas, e aí especialmente a Polícia Militar. Né? A Polícia Militar é avessa a controles que o Ministério Público deveria fazer, né? Pela Constituição, o Ministério Público tem o papel de fiscalizar e controlar as polícias, mas a Polícia Militar e as outras, mas a militar mais, né, visivelmente é avessa a esses controles externos. E, enfim, e por outros mecanismos que eu entendo também que faz parte de uma cultura, né, é o que o Paulo Sérgio Pinheiro chamava de um autoritarismo socialmente implantado, né, que faz com que a forma de atuação violenta, arbitrária e autoritária dessas instituições, elas tenham respaldo em grande parte da opinião pública. Né? Elas acabam tendo respaldo em parte significativa da opinião pública e, por isso, digamos, eleitoralmente, politicamente, não é uma bandeira interessante para ser levantada, por exemplo, em época de campanha eleitoral. Quem é que levanta a bandeira do controle da polícia? Até tem alguns que falam, mas geralmente não ganham eleição nenhuma, certo? São aqueles que fazem por questão ideológica, mas não para ganhar eleição. Né? Então,
Porque eu entendo, né, que a segurança, ao contrário então da educação, da saúde, ela tem algumas peculiaridades, né, em relação aos outros direitos. Porque segurança, em geral, a gente quer pra gente, certo? E a gente quer pra gente, a gente não entende segurança como um bem coletivo. E se o bandido, né, ele está me ameaçando, eu quero que essa ameaça se afaste de mim de qualquer forma. Eu não quero saber se vai matar, se vai prender, o que vai acontecer com ele. Eu quero poder, como diz, né, nos programas, eu quero poder andar um cidadão de bem, né? Eu quero poder andar livre por aí, eu quero poder transitar, não quero ficar presa na minha casa, né? O cidadão de bem, ele, né, enquanto o trabalhador fica preso, bandidos soltos, né? Enfim, então a segurança, ela é realmente um calcanhar de Aquiles, eu entendo, inclusive da própria democracia curta que nós tivemos. Porque, ao mesmo tempo, então, na época, nos anos 80, em que havia todo aquele processo, né, de euforia, né, com a mobilização, com a remobilização da sociedade civil, dos movimentos sociais ressurgindo, etc., aconteceu simultaneamente um processo de aumento dos crimes violentos, especialmente nos grandes centros, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se a gente olha as estatísticas, né, dos anos 80, roubos, assaltos, homicídios explodem, aumentam muito nos anos 80 e explodem, na verdade, na década seguinte, 90, né? Armas de fogo, crimes tão violentos, né, especialmente aqueles cometidos com armas de fogo, também crescem assim, exponencialmente. Então, eu entendo que para a gente compreender por que a segurança pública não avançou no que diz respeito, né, a esse processo de democratização, que até, né, chegou a envolver outras áreas, né, da sociedade, eu acho que é importante entender esse cenário, né, de coincidir com o aumento dos crimes violentos. E aí, o pouco que se fez, né, então, por exemplo, em São Paulo, o governo Montoro, o pouco que se fez em termos de tentar controlar a polícia e de tentar humanizar o sistema prisional, durou de 84 a 86 e aí foi violentamente atacado, inclusive pelo próprio PMDB, né, pelo próprio integrante do próprio partido Montoro, que todo mundo sabe aqui que era também, né, um monte de gente ali que também tinha perspectivas completamente diferentes, né? Mas o Montoro foi atacado violentamente dentro do seu próprio partido e essa questão do aumento dos crimes nos anos 80 foi apropriada por esses grupos, né? Inclusive a imprensa teve um papel fundamental nisso, o Estadão, né? Eu tenho uma pesquisa aqui, mas mais sobre o sistema carcerário, né? Enfim, mas o Estadão, ele tem um papel primordial de atacar a política de humanização dos presídios do governo Montoro, como o secretário José Carlos Dias estava tentando implementar, né? Então, enfim, tudo isso foi atacado, durou 2 anos, foi atacado violentamente e acabou, né? E os que foram eleitos na sequência, os governadores Quércia e depois o Fleury, eles se elegem justamente como a plataforma de endurecer, né, o policiamento, de endurecer o sistema prisional para acabar com o crime. Porque nesse discurso, a leniência com os criminosos seria a responsável pelo aumento dos crimes que estavam ocorrendo naquele momento. Então, eu entendo que isso é fundamental para a gente compreender por que a segurança e o sistema prisional não tiveram um impacto muito significativo com a redemocratização, né? Pouco mudou a atuação da polícia. Mudou antes, né? Você tinha a perseguição aos comunistas, certo? O perigo comunista. Depois da redemocratização, o que era antes, se o inimigo era o comunista, passou a ser o crime comum, né? O crime passou a ser a grande bandeira, o grande perigo e a ser combatido através da guerra. Então, o crime passou a ser a senha que permitia qualquer coisa, né? O combate ao crime. O combate ao crime permite qualquer coisa, né? O combate ao crime permite, legitima matar, torturar, né? Então, o combate ao crime passou a ser um instrumento através do qual as forças de segurança continuaram, né, a exercer, a sua repressão de maneira completamente autoritária, violenta e arbitrária.
Bom, isso fez com que desde a redemocratização, inclusive nos governos, né, Lula e Dilma, nós temos uma crescente, permanente, um aumento da população carcerária, né? Isso até conversar com algumas pessoas essa semana, faz umas 3 semanas eu participei de um seminário em Brasília com a bancada do Senado, do PT do Senado, e isso é algo que se reconhece dentro do próprio PT, o quanto o PT avançou em algumas áreas, mas na segurança foi um desastre, porque o que se viu foi o aumento do Estado policial, aumento da repressão, aumento do encarceramento, investimento no sistema penitenciário, criação do sistema penitenciário federal, que é um sistema caríssimo e que deixa o preso em regime de isolamento permanente, que agora estamos falando tanto do presidente, né, que está em isolamento, só que lamentavelmente, foi o governo dele que criou o sistema penitenciário federal, onde o preso fica 24 horas dentro de uma cela, sozinho. Bom, é claro que não dá para aprofundar aqui, esse regime federal ele é um regime pensado para liderança de crime organizado, etc. Mas na prática a gente sabe que não é sempre assim que as coisas funcionam, né? De qualquer forma, mais uma vez, né, essa reflexão de que é crime organizado, então vale, né? Deixa lá como se fosse o Foucault chamou, né, esse modelo, que é um modelo muito presente nos Estados Unidos, esse modelo de prisão solitária, né, toda high-tech, etc. O Foucault falou que parece um cofre. Então você deposita o preso, fecha e ele fica lá dentro. Né? E acho que é o Bauman também que faz a comparação com o caixão. Né? Ele fala que só a única diferença entre, né, essas celas, o caixão é que lá dentro o preso defeca e come alguma coisa. Mas de resto é a mesma coisa, porque ele não... Aqui no Brasil já tem 1 hora de banho de sol, se ele não estiver no regime disciplinar diferenciado, se ele estiver, não tem. Então ele não tem contato com outro preso. Na lei, só pode ficar 1 ano nesse regime, mas na prática, tem presos atualmente que estão há 6 anos. Ele não pode receber livro, internet eu sei que não tem, mas livro, revista, jornal... Livro ele pode, mas os livros são censurados. A televisão não tem, a cela, diferentemente do regime normal, no sistema federal, as celas não têm energia elétrica, então elas não têm televisão, não tem energia elétrica, não tem tomada. Tem uma luz que fica, digamos, o preso não tem acesso ao mecanismo de acender ou de desligar. Então tem uma luz, mas fica num espaço que o preso não tem acesso a esse controle, né? Então, a gente pode receber livros, até esses dias o NEM, né, que era o NEM da Rocinha, tem uma entrevista muito boa pelo país, o NEM está há muitos anos nesse sistema, e ela até brinca que o livro, sabe que o livro é censurado, eles só podem receber livros, tipo, aquela coisa meio infantilizada, assim, né? Então, isso tudo é censurado, as visitas são monitoradas, o advogado é monitorado, né? Isso é inconstitucional, né? Mas no regime federal, o advogado tem uma captação, uma de captação de som ambiente, né? No parlatório, onde funciona o atendimento do advogado. Isso é ilegal, é inconstitucional. Em 2006, né? Quando essas unidades foram criadas. Enfim. Camila, esse regime, qual que é o objetivo? É o que? É castigo mesmo? É isolar um suposto líder de organização criminosa, né? É romper as cadeias do crime e a gente vê como está dando certo, né? A gente olha o Brasil hoje, a gente olha que está dando muito certo, né? E, enfim, mas aí, então, supostamente, o preso que vai para esse regime, ele é um preso líder de crime organizado. Um detalhe, não vou entrar nessa discussão assim, né? Mas aqui em São Paulo, as lideranças do PCC não estão nesse regime. Então, é só um detalhe, enfim, para refletir. Não estão. Mas, enfim... mas a ideia é essa, é esse isolamento, né? Enfim, proteção da sociedade. Então, enquanto a gente tem, de um lado, o regime federal, são 4 penitenciárias até hoje, né? Então, são cerca de 800 vagas. De um lado, e de outro lado, um sistema prisional estadual que é absolutamente caótico, terrível, onde as pessoas são amontoadas em celas, que cabem 12, que tem 60, e aquele cenário que eu nem vou, né, também aprofundar, que acho que todo mundo já sabe, né? Ou já conhece. Então, falando da questão da militarização, né? Então, a gente tem um policiamento, uma estrutura de políticas de segurança, que ela é inteiramente militarizada, e as pessoas que são o alvo
dessas práticas de policiamento militarizado são elas que vão ser a clientela do sistema de justiça criminal. É o sistema de justiça criminal formado, basicamente, né, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Polícia Civil também, e o sistema prisional, né, na ponta. Quem é sugado por esse sistema é majoritariamente, quase na sua totalidade, pessoas que são presas em flagrante. O que significa ser presa em flagrante? Significa ser presa, obviamente, né, no ato do crime, ou até 24 horas, o flagrante é até 24 horas, ainda é flagrante, mesmo que a pessoa não esteja cometendo o ato na hora. Mas significa, acima de tudo, ser aquela pessoa que está na ponta de um sistema criminal qualquer. Né? Pensando no tráfico de drogas, né, que é o que mais claramente evidencia a seletividade de funcionamento disso. O chamado traficante de drogas, a maior parte que estão presos são pessoas que foram presas a partir da abordagem policial. Então a polícia abordou, o cara tinha lá 5 pedras de crack, às vezes até menos do que isso, e ele vai levado para a delegacia pelo policial militar, e em geral, se é pobre, negro, né, depois o Flávio vai entrar mais nessa discussão, é autuado, ele é registrado como crime de tráfico de drogas. Eu vou falar o porquê, né, que o tráfico de drogas eu sempre falo que ela é a régua mais clara que define a seletividade do sistema de justiça. É uma lei de 2006, né? A lei, ela despenaliza o uso de drogas, que era uma reivindicação, era visto como algo super legal, né? Ou seja, o usuário não precisa ir para a cadeia, vamos despenalizar o uso de drogas, ótimo, maravilhoso. Só que a mesma lei dobrou a pena para tráfico de drogas, a mesma lei. E o que aconteceu? De lá para cá, triplicou o número de pessoas presas, cumprindo pena no sistema carcerário por tráfico de drogas. E o que acontece? O que é tráfico, o que é uso? Quem define é o policial militar, é o agente policial que faz a ocorrência. Né? E não tem uma quantidade determinada, não tem. Então, a lei fala de contexto, de situação. Então, o que acontece na prática é, se você é classe média e fuma um baseado dentro do seu apartamento, ou no seu condomínio, né, ou mesmo na universidade, certo? Você tem ali uma proteção que vai até garantir que você não vai ser preso e vai responder por tráfico de drogas. Né? Agora, se você está na favela, ou em qualquer outro lugar de periferia, né, ou lá na Cracolândia, ou no Campos Elíseos, né? E você é pobre, está de chinelo, é negro, você é pego com uma quantidade irrisória de drogas, você vai ser levado para a delegacia e você vai responder por tráfico de drogas e vai ser... o tráfico, se é considerado a pequena quantidade, ele se considera tráfico privilegiado, né? E a rigor, na primeira vez, você não fica preso. Mas, por exemplo, pegar a região da Craco. As pessoas que estão lá, elas vivem sendo abordadas pela polícia. Então, assim, o cara levou hoje, a primeira vez, soltou, na audiência de custódia. Amanhã a pessoa vai de novo, a segunda vez é reincidência, fica preso. Então, o tráfico de drogas, hoje a população carcerária masculina presa por tráfico de drogas está em torno de 33%. E se contar roubos e furtos, isso gira em torno de 70% da população carcerária. Então, tráfico, roubo e furto, ou seja, tráfico e crime contra a propriedade, 70% dos presos. Num país que tem 61 mil homicídios por ano, número que não para de crescer ano a ano, nós temos 9% da população carcerária que respondem por homicídio. Então a gente entende que o homicídio não é uma prioridade das políticas públicas de segurança. Por quê? A prioridade das políticas públicas é a guerra. É a guerra contra o crime, a guerra contra as drogas, que no fundo é uma guerra contra o pobre, né? Contra o negro, contra as pessoas faveladas que estão na periferia. Né? Bom, eu queria só falar sobre os homens. Eu falei, olha só o impacto da lei de drogas sobre as mulheres. Sobre as mulheres, são 70% de mulheres presas por tráfico de drogas.
De todas as mulheres que estão cumprindo pena hoje no Brasil, 70% estão presas por tráfico de drogas. Então, a lei, né, de 2006, ela foi extremamente perversa, né? Ela acirrou ainda mais as desigualdades, né, já existentes entre esses grupos, e ela é a régua que, né, de fato, permite que o sistema selecione quem vai para a prisão e quem vai ser considerado usuário. A lei tem origem no executivo? Essa lei de 2006? Puxa, eu não sei. Eu acho que ela tem origem no executivo, mas eu não tenho certeza. Alguém eu não lembro. Se a lei tem origem no executivo, a lei de drogas. Eu acho que sim, mas eu não tenho. Quais desses 30% que você falou referente às mulheres? Quem são esses 30%? Do quê? Ah, os 30%? Então, a grande maioria a grande maioria do sistema prisional, no geral, é o tráfico de drogas e os crimes contra a propriedade, roubos e furtos. As mulheres têm essa população muito diferenciada, que são 70% por tráfico de drogas. A outra, eu não lembro a porcentagem exata, mas o outro grande delito é furto, né? E os crimes, digamos, de homicídio também representam algo minoritário. E as mulheres também são poucas que respondem por crimes violentos, como, por exemplo, os roubos, né? O roubo, por exemplo, a mão armada, ele é um crime violento. Mas as mulheres é baixíssima essa taxa, né? Então você tem basicamente o tráfico, que é 70%, e o furto, que eu não sei, mas chega quase a uns 15%. E isso mostra, né, o quanto o nosso sistema, isso mostra a composição, certo, social e racial do sistema carcerário, né? São pessoas que cometeram crimes contra a propriedade e pessoas que estão presas por tráfico de drogas dentro dessa lógica, né, através da qual funciona o sistema de justiça. Isso significa que as pessoas que estão presas por tráfico de drogas não foram aquelas que a polícia investigou, certo? Os grandes esquemas internacionais de tráfico, os helicópteros com 500 quilos de cocaína que aparecem nas fazendas, assim, que ninguém sabe de quem é aquilo, né? Que não aparece o dono, sequer aparece. Agora, recentemente teve um caso, pousou no Mato Grosso, ele foi pouso forçado, né? E aí sequer prenderam os pilotos. Eu fico imaginando o que explica. A Polícia Federal fez o helicóptero pousar forçadamente, pela lei do abate e tal. Aí os pilotos saíram correndo no meio do mato ali da fazenda e ninguém foi preso. Ficou só o helicóptero com a carga lá de 500 quilos de cocaína ali. O que explica isso, né? Então, a maioria das pessoas que compõem o sistema, né, que estão no sistema prisional são as pessoas que foram pegas no flagrante através do policiamento ostensivo da Polícia Militar. E agora, crescendo muito, como eu vi de uma juíza, né, a Kenarik, na semana retrasada, está crescendo muito os flagrantes feitos pela Guarda Municipal, o que é ilegal, né? Mas, porque é ilegal, a Guarda Municipal não tem a função policial, de polícia. É muito mais uma continuidade do que rupturas, né? Tanto que os movimentos, né? Muitos movimentos sociais da periferia, por exemplo, movimentos Mães de Maio, eles apontam, né, essa continuidade. Os seus filhos mortos pela polícia, ela chama, né, os mortos da democracia, né? Então, porque se a ditadura militar produziu muitos mortos políticos, a democracia também produz muitos mortos, e que essas mães, né, reivindicam, claro, né, de maneira absolutamente acertada, a categoria também de mortos e de presos políticos, né? Então, há uma continuidade no que tange a essa dimensão, né, da segurança, com a diferença, então, de que agora o inimigo, ele é o criminoso, né? É o bandido. E aí, só para já finalizar, né, para a gente ter um tempo de debate, com o golpe, o que acontece? O golpe radicaliza todo esse processo. Eu acho que radicaliza de uma maneira muito rápida, né? É muito evidente, olhando hoje, para a composição do governo, né, do golpe, a centralidade das Forças Armadas neste governo. Então, esse processo de militarização, que não é novo, ele se explicita de uma maneira evidente, ali, clara, né? Está a todo momento o Raul Jungmann falando, o Echegoi. Então, são figuras, né, que estão ligadas então, ao Ministério da Defesa, ao Gabinete de Segurança Institucional, que aí sim, nunca nessa democracia, ainda que seja, né, posso falar de uma democracia entre aspas, nunca as Forças Armadas tiveram um protagonismo
na política nacional como estão tendo agora. E qual que é o motivo desse protagonismo? Qual que é a justificativa? A guerra contra o crime. Né? A guerra contra o crime, ela é sempre, né, mobilizada como sendo a base de legitimação para quaisquer atos, né, que não tem a outra maneira de legitimar. Então você não tem muito como explicar, é porque o crime, a ameaça, né? Falava-se muito ano passado, o crime agora vai entrar, vai financiar eleições, né, campanha e tal. Aí eu vi, pronto, aí a justificativa para não ter eleição, né? Como se não existisse antes, certo? Como se já não financiasse, né? E quem é o crime, né? Quem é o crime? Esse crime não é o dono da fazenda, né? Lá, por exemplo, o ministro da Agricultura, Marge, né? Teve uma fazenda que pousou um helicóptero de coco, mas ele não é o crime, isso aí não tem nada a ver, né? Não é o Perrella, lá que agora é filho do presidente da CBF, que o helicóptero era dele, né? De meia tonelada de cocaína. Não, esse não é o crime. O crime é esse outro, assim, que é esse pessoal que está preso, é essa bandidagem pobre, negra, e que de fato se organizou. Né? O sistema prisional permitiu eles se organizarem. E se organizar de uma maneira que está gerando uma violência hoje, em boa parte do país, né? Através das facções. De fato, essa bandidagem pobre que estava nas prisões se organizou. E hoje tem um potencial de enfrentamento ao Estado, que na verdade é um enfrentamento também instrumental da parte deles, né? Não é uma coisa política, não é um enfrentamento político, é uma coisa instrumental, e tem um potencial de dizimarem entre si, como está acontecendo, né? No Ceará, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, que são estados em que as taxas de homicídio têm assim, estourado e muito relacionado a essa guerra entre esses grupos. Então, só que esses grupos se organizaram dentro das prisões. E quando se fala do crime organizado, então, geralmente se está falando desses grupos. Só que eles são esse crime que é dos pobres, dos bandidos pobres que estavam presos, só que agora eles se armaram. Eles se armaram, estão com fuzis, inclusive, né, algumas metralhadoras antiaéreas, e essa base, essa violência que de fato ela é muito evidente, é a justificativa, então, para a intensificação da militarização, né? Então, o Estado usa isso para justificar essa guerra ao crime e aí, por sua vez, né, intensificar os processos das intervenções militarizadas. Um exemplo do Rio de Janeiro, a intervenção militar do Rio de Janeiro, é o ápice, digamos, a cereja do bolo desse processo, né? Então, ali, o suposto crime organizado, que na verdade em São Paulo ele é muito mais organizado, né? E o Rio de Janeiro só tem essa violência endêmica porque ele é desorganizado. Aqui em São Paulo eles organizaram e ninguém morre mais aqui sem autorização do PCC. Então eles se organizaram aqui em São Paulo. No Rio, tudo desorganizado, porque eles ficam se matando entre eles, né? Então a cereja da intervenção militar que ocorreu agora recentemente no Rio é a cereja do bolo desse processo, né? Em que a guerra ao crime, que é uma guerra ao pobre, ela é utilizada, né, como justificativa para o extermínio, né, de uma população, como o Flávio vai falar agora, que é majoritariamente pobre, negra e pobre. Então, só para dizer, então, assim, essa população que é o alvo, né, dessas políticas que como a intervenção, ela exemplifica de uma maneira mais cabal. É o morro, é a favela que é alvo da intervenção. Então, é sobre essa população que recai, né, essas práticas autoritárias e que, no fundo, como o movimento negro tem chamado, são práticas de extermínio. Seja isso, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu vou tratar aqui, na verdade eu vou oferecer, né, alguns elementos históricos para a gente poder entender a questão de raça, né, e como fazer uma leitura da questão racial contemporaneamente, entender dentro dessa conjuntura que é a conjuntura do golpe. Então, vou fazer uma primeira parte aqui, que
que vai ser a primeira parte, eu vou passar alguns pontos históricos, né? E demonstrar como se dá a relação entre raça e cidadania dentro do campo da segurança. Depois eu passo pela... E aí a gente já vai encaminhando a questão da ascensão da agenda, né, do genocídio da juventude negra. E eu vou passar aqui, a gente vai trabalhar com a interpretação, né, sobre o que é esse genocídio, como que ele está associado à experiência dos judeus na Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, como ele passa a ser um conceito que é incorporado à agenda contemporânea do movimento negro brasileiro. E fecho, né, com algumas questões também contemporâneas, para tentar demonstrar como você tem duas agendas, né, do movimento negro, uma mais radical, associada ao genocídio, e outra que está dentro do governo federal, desde do Fernando Henrique Cardoso. Então pode passar. Então já passa para outra já direto. Racialização. Então aqui, racialização é geralmente trabalhado pelos historiadores do pós-abolição no Brasil. A ideia aí, né, a teoria deles é de que a raça, a questão racial, ela não é necessariamente um legado da escravidão, mas passa por um processo em que a raça ela vai determinar a construção de cidadania no Brasil. E eu acho que, aqui eu estou citando a Cunha Gomes, mas eu gosto muito de uma outra autora que é a Vlamir Albuquerque, e ela trabalha com a ideia de que essa raça, né, ela vai trabalhar sobretudo na cidade da Bahia, em Salvador, e ela vai demonstrar de como você tem um conjunto de políticas, né, de autoridades policiais que vão determinar o espaço, né, dos negros em Salvador, sobretudo das práticas da cultura africana. Então você tem esse conjunto de autores que eles estão trabalhando com essa ideia de racialização. Então, o que a gente tem é a construção de uma sub-cidadania, né? Raça é mobilizada em um momento de igualdade jurídica, né? Só que, entretanto, o que essa historiografia ela vai demonstrar? Por um lado, você tem a ideia de igualdade e outra de liberdade. Na igualdade, você tem, basicamente, uma igualdade que ela é gerada entre a experiência dos brancos e a liberdade dentro da experiência dos negros. Ou seja, você dá a liberdade aos negros, mas não garante a igualdade dentro da comunidade política. E aí você tem essas figuras que elas são importantes, né? O Raimundo Lina Rodrigues, que ele marca o quê? Ele é o cara que representa a inteligência brasileira que vai trabalhar com a ideia de raça enquanto conceito biológico. Ele, de certa forma, ele está um pouco inspirado, né? Ele é inspirado no Druso, né? E isso é interessante porque quando a gente está trabalhando no campo das relações raciais, geralmente a gente passa pelo Lina Rodrigues e a gente dá um pulo para o Gilberto Freire, ou seja, a gente tem um momento em que tem a inteligência trabalhando com a ideia de raça enquanto conceito biológico, aí entra o Gilberto Freire nesse momento em que ele está trabalhando com o conceito de cultura negra. Entretanto, na dimensão das instituições, né, o que é possível verificar é o seguinte: se na academia a raça ela vai desaparecendo, dentro das instituições brasileiras, seja educação ou segurança, elas vão continuar a se reproduzir. Então aqui eu trouxe o exemplo do Leonídio Ribeiro. É um cara que ele ganha o prêmio Lombroso, né? E isso diz muita coisa. E o mais interessante, ele está no período varguista, ou seja, é o momento no qual vai se conceituando uma identidade nacional brasileira baseada na ideia da democracia racial. Então, se no plano simbólico a gente tem essa questão da democracia racial, que ela vai se organizando, né, em narrativas sobre o que é ser brasileiro, por outro lado, dentro do plano institucional, né, a gente tem o quê? Essa turma aqui, o Leonídio Ribeiro,
e está criando um laboratório de antropologia criminal e está trabalhando com essas ideias, né? Tentando identificar e associar criminalidade com homossexualidade, né? E a questão de raça, né? E ética também. Então, só para, já dá para passar, né? Mas eu queria colocar isso, de como você tem, então, a raça não desaparece, né? Ela desaparece dentro da produção intelectual, mas ela não desaparece das práticas das instituições brasileiras. E isso é muito interessante, porque você tem, por exemplo, no campo da educação, um cara chamado Jerry Dávila, né? Ele trabalha com a história da educação e ele vai demonstrando como, no período do Vargas, nas escolas, principalmente nas escolas públicas do Rio de Janeiro, os quadros de professores negros, eles vão desaparecer. Você tinha um quadro de várias escolas no Rio de Janeiro, você tinha uma presença muito grande de negros, né? E durante a Primeira República, principalmente durante o varguismo, esse quadro de professores, eles vão desaparecer. Há um momento que você tem políticas públicas, né, que elas vão, de certa forma, passar a orientar o sistema de educação, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades. E ela é informada também pela ideia de raça. Então, as crianças negras vão desaparecer, né, das escolas de mais prestígio e também os professores, né, esse quadro de professores negros, eles vão desaparecer. Em relação à cidadania regulada, é o que surge, né, com o varguismo, é o que alguns historiadores vão dizer, né, outros estudiosos de outros campos também, que é aquela coisa que todo mundo que é próximo já de uma pessoa, né, não precisa ser necessariamente negro, mas você conversa com pessoas de 60 anos de idade, a ideia de que você precisava, né, até depois das 6 horas, né, 7 horas da noite, andar com o CPF ou o SIC, né, que é na época, porque era uma espécie, né, de, principalmente a carteira de trabalho, porque ela simbolizava o seu lugar dentro do mercado de trabalho, ou seja, você está dentro do mercado de trabalho. Então a ideia de cidadania, ela é baseada no mercado de trabalho. Se você está fora, você é um subcidadão. E é claro, isso informado também, atravessado pela questão racial. Passando para a questão mais da segurança mesmo, então a gente tem essa reprodução do problema de raça nas instituições brasileiras e de como o sistema judiciário vai trabalhar com as forças policiais, né? O que geralmente se diz é que as forças policiais, o tempo todo elas estão trabalhando com práticas que não estão dentro do protocolo, né, de ação das polícias. Entretanto, parte do sistema judiciário, a partir de uma linguagem jurídica, o que eles acabam fazendo? Eles acabam, de certa forma, legalizando essas operações policiais. E essas operações policiais, né, sempre com a ideia de, que eu até coloquei aqui, a ideia da cor padrão. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, essa questão da cor padrão. E a cor padrão, ela não é construída a partir de um protocolo, mas de práticas diárias da polícia. Ou seja, a cor padrão é a do negro, né? Então, sempre, dependendo da modalidade de crime, né, eles utilizam a ideia da cor padrão. Eu sei isso porque eu já passei por isso pessoalmente, né? Então, acho que é um pouco da experiência pessoal, né? Um morador das Perdizes, que é um assaltante de casas da região. Então, tem essa questão. Você tem uma cultura da polícia, ela é constituída diariamente, né, no confronto ou na atuação nas vias públicas. Entretanto, ela não está na instituição. Entretanto, eles vão utilizar o quê? Eles utilizam esse termo que dá uma certa institucionalidade, mas ele não é construído pela instituição, né? O que vai acontecer posteriormente, o que vai acontecer é que ele não é institucional, mas as pessoas entendem que seja algo dentro do padrão da polícia, institucional, protocolar. Bom, acho que depois da fala da Camila, assim, né, isso aí é mais para mostrar aqui, isso aqui são dados
do enfrentamento entre negros, da polícia, né, das vítimas da polícia. Eu acabei grifando aqui, né, que dentro de um universo de 823 pessoas, 501 foram vítimas identificadas como negras e 322 como brancas. Então, trazer mais os números para dar uma dimensão, né, do impacto da questão racial, né, sobre essa questão da segurança, da atuação da polícia. Tudo isso só para a gente chegar até a questão de um novo movimento, de uma nova agenda que se dá no Brasil, né, que é uma agenda, se você comparar um movimento negro que vem atuando desde 1980, ela seria uma espécie de agenda mais radical, né, permeada por ideias do panafricanismo também. Depois eu vou demonstrar um pouco isso aqui, né, mas primeiramente demonstrar de como esse termo, né, essa expressão genocídio da juventude negra, a ideia de genocídio, ela é construída, né, pelo Raphael Lemkin, né, depois ela vai ser incorporada e reapropriada pelo movimento negro no Brasil, né. Então, a questão da agenda da luta contra o genocídio da juventude negra é um movimento que é muito recente, alguns identificam o nascimento aí dessa agenda lá por volta de 2006, né, basicamente formada num quadro de jovens mesmo, né, e parte de lideranças que são lideranças tradicionais, mas que não fazem parte do que chamam hoje, né, de uma espécie de um quadro de ativistas profissionais. Para iluminar, para melhorar as calçadas, para isso, assim, é dinheiro de cafezinho para a prefeitura, né? Então, tem várias ações, já vou até dialogando com a pergunta do Sidney, né, que eu acho, né, e que a gente percebe na prática, que sem muito recurso, sem tanto dinheiro assim, dá para investir, começar a investir investimento, né, nas áreas mais precárias das cidades, que não vai resolver o problema de segurança pública, de exclusão, mas que vai dar um padrão de qualidade, de urbanidade, né, melhor para essas áreas, que logicamente reverbera, né, remete a questão da autoestima, das pessoas se sentirem melhor. Eu já participei de avaliar trabalho de mestrado, né, sobre os céus, o impacto dos céus nas periferias, né. Então, assim, eu se criticou muito o céu na época do permisso urbanístico, porque era um equipamento gigante, quase que uma nave espacial que pousa num lugar assim que falta tudo precário, mas a gente voltando nos céus vários anos depois, você vê que é um equipamento que tem um papel super importante, né? As pessoas, cercado de lojamentos clandestinos, informais, as pessoas têm piscina, fazer curso de dança, né? Quer dizer, então, muitas pessoas, tem gente que acha que dentro da gestão da Prefeitura da gestão do Pedro da Mata, foi um dos programas mais importantes, né, de incidência nas periferias. Então, eu só queria dialogar um pouco como que, né, até dialogando com o Sidney, como que alguns tipos de investimentos urbanos podem ajudar a qualificar, reverter e melhorar a qualidade das periferias, né, diminuindo essa exclusão total. Né. Sobre a questão... Claro. É porque essa coisa de segurança pública, eu falo muito que o município tinha que atuar também na segurança, né? Eu entendo que esse exemplo que o Chico deu foi um exemplo do município atuando na segurança, na prevenção, e não como efeito, como virou isso, através da guarda municipal. Ou seja, se o município ilumina, constrói escola de tempo integral, etc., ele está contribuindo substantivamente para a questão da segurança na ideia da prevenção, que seria, de fato, a sua atribuição, né? Mas eu queria usar como lugar uma transformando em rota, né? Não, com certeza. Aí, assim, sobre a questão, acho que pelo menos a questão foi sobre das Olimpíadas, não vai ter Copa. Eu acho que aquele período, né, a questão da Copa das Olimpíadas é interessante, porque depois que passa, né, até ontem tinha alguém comentando assim, né, falou, pô, teve tanta publicação, tanta pesquisa, e depois que passa a Copa e passa a Olimpíada, dá aquela quem tinha livro, encosta o livro, nem abre mais o livro, né? Tem livro, um monte de publicação. Mas eu acho que é importante retomar esse debate, né? Até porque daqui a 4 anos, agora vai ser na Rússia, daqui a 4 anos, né, pode voltar de novo os países, né, do norte, que são os caras que já caiu a ficha deles, eles falam, bicho, o que é? Aqui
que não faça na Holanda, não faz na Alemanha. Os países ricos estão querendo, porque é uma trolha, você administrar puta, os donos, especulação imobiliária bombando, um monte de problemas que acontecem. Então eu acho que eu não ia entrar nesse detalhe, mas só para dizer assim, que eu acho que no calor de tudo que estava acontecendo, que houve, eu acho que houve, logicamente, uma radicalização, né? As narrativas se radicalizam quando você tem uma ferramenta de confronto, né? É esperado, né? Então eu conheço grupos, né? Pessoas que estavam em grupos do Comitê Popular da Copa, né? Vários comitês populares da Copa no Brasil, tinham centralizado, nacional, uma rede de atuação, né? E tinha o pessoal do Passe Livre, tinha uma articulação da questão do pessoal do movimento da mobilidade, né? E toda a manifestação de junho de 2013, né? Então a questão da Copa, eu acho que houve um momento de uma radicalização, aquela narrativa de não vai ter Copa é uma provocação muito forte. O pessoal que estava no governo federal, né? Os petistas que estavam no governo federal, nossos companheiros, nossos colegas que estavam lá, né? Ficavam muito bravos com esse negócio, não vai ter, porque como se fala que não vai ter, é um absurdo, né? O Lula decidiu ter a Copa, o Lula decidiu, fez o acordo, costurou, né? Fala qualquer coisa do Lula nesse momento, é quase mais porque a gente está com o coração partido do que isso aconteceu. Mas teve coisas que foram feitas que foram muito agressivas, foram muito de cima para baixo também. E muitos movimentos que existiam radicalizaram, né? Eu acho que hoje caberia fazer uma reflexão, né, até mais com as águas que dão em relação à Copa, né, as águas que, fazer uma reflexão sobre essa coisa dos mega-eventos, né, porque o papel deles, no sistema capitalista, os urbanistas têm toda uma tradição de publicações, desde as Olimpíadas de Barcelona, né, são os Jogos Olímpicos de Barcelona, foram já completamente capitaneados por uma construção, né, de uma produção de cidades. É uma produção de cidade que gentrifica, né? A cidade tem um livro, né? A cidade de pensamento único, então eu antes, tem um capítulo que ela escreve, que é sobre a questão da cultura como uma estratégia fatal, a política de cultura como uma estratégia fatal. Ninguém resiste a você falar que vai revitalizar um bar que foi detonado e vai ter cafés maravilhosos. É a gentrificação, e a gentrificação, que é a mudança, né, a substituição de classes sociais, segmentos, né, mais classe trabalhadora, por segmentos médios. Primeiro vem os pioneiros, tem toda uma teoria do Luiz Vitor, que é um antropólogo que morreu, né, professor dos Estados Unidos, muito amigo dele de Harvard, e a teoria do rent gap, né, a teoria de que você deixa degradar o centro, e aí o preço dos terrenos fica bem baixo, porque está super detonado, por exemplo, a região do Glicério, hoje no centro de São Paulo, a própria região do Campos Elíseos, e aí são exatamente exemplos disso, né? Então, a classe média, as classes médias abandonam o bairro, vão para outros lugares, os proprietários abandonam os prédios também, não fazem as reformas, por várias razões, deixam de pagar IPTU, um monte de imóveis vazios, né? Os movimentos de moradia, com a crise da moradia, ocupam os prédios, e aí tem uma aliança dos proprietários e investidores com a prefeitura, um programa de revitalização e requalificação, né? Usando investimento público para revalorizar, e aí os investidores já vão comprando imóveis com preço bem baixinho, ou que tem terreno já não tem. O Banco de Boston, né? O Banco de Boston, tem muito imóvel, eles sempre foram os criadores da Associação Viva Centro, na gestão da Luiz Erundina, né? E isso daí é um processo que já rolou em Londres, né? Lá nas Docklands, né, em Baltimore, o David Harvey descreve super bem Baltimore nos Estados Unidos, em Berlim, em várias cidades, e tem a ver com essa coisa da cidade de mercado. E o Carlos Weiner, do Rio de Janeiro, também fala bastante sobre esse processo, né, entre outros autores. Acho que é interessante tem que debater. E aí, assim, o que eu só comentar a questão do Sidney colocou, a questão, né, do armamento, das armas e das esquerdas, né? Eu li uma vez um artigo do Frei Beto, né, em que ele comenta, ele falou, a saída armada, né, sempre fica, né, ou a esquerda se armar, mas assim, o que está muito colocado e aí eu também coloco isso, né, que a luta é muito desigual, né, você tem uma luta extremamente desigual. Então, certamente é uma saída que não é uma saída, do ponto de vista, né, das análises que você possa fazer, a saída também no campo da força, usando, né, a mesma
no caso é literalmente, usando a mesma arma, no caso do Brasil, né, até a nossa tradição, o Sidney estava falando isso também, né? A gente tem uma tradição que é diferente, talvez, da sociedade de Virgínia ou de outros países da América Latina, porque se costura uma transição, até quando está no limite, se costura uma transição meio cordial, né, graças a que quem está no poder tem que deixar com todas as garantias que ele não vai se estreitar depois, né, né? Então eu também não creio assim, que seja uma. Mas é só uma opinião, eu não sou especialista da área, estou entrando no campo de chutância, deixa o pessoal ver. Mas a agenda, o que eu acho que poderia ser uma agenda, né? Tem uma articulação nesse momento que chama BR Cidades, que é o pessoal da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Cileiro, estão estruturando um conjunto de debates. Hoje está tendo debate, inclusive, sobre isso, que a gente pode chamar, né? Eles e as pessoas estão puxando esse debate na agenda. Eu puxaria, né, assim, que você mesmo quando a gente teve Bolsa Família e foi tirado da miséria 30 milhões de pessoas, você tira da miséria as pessoas, mas as cidades não estavam melhorando. Então tem uma coisa que assim, e aí o salário das pessoas, se você não tem uma política urbana, subsídio na passagem do ônibus, subsídio na tarifa do ônibus, subsídio no acesso à moradia, política fundiária para não ter expulsão das pessoas, as pessoas poderem morar em bairros melhores, mais acessibilidade, investimento na infraestrutura. Você pode até melhorar o salário das pessoas, mas o custo de vida na cidade vai comer essa melhoria e as cidades vão ficar do mesmo jeito. Então, Carlos Josefita, lá na região da Zona Leste, e um outro grupo na Brasilândia, que eram duas assessorias técnicas, a usina e a GPA na Brasilândia, a usina da Zona Leste, e eu estava com a ABIAB, a laboratório da FAO, a gente foi trabalhar na Dinâmica. E uma das coisas que a gente trabalhou com biomapas comunitários, a população, a gente pedia para a população fazer vários tipos de mapas, mapeando, né, no chão, em vários grupos, os lugares agradáveis, os lugares perigosos, os lugares onde as pessoas não vão relaxar, os lugares onde elas levam uma amiga para uma coisa bacana, os lugares onde as pessoas recomendam para nunca ir de dia ou nunca ir de noite, né? E a gente depois ficou junto com a população tentando interpretar aquele conjunto de mapas, né? E deu para perceber, assim, do ponto de vista que toca, né, na política urbana, né, na política das cidades, né, tem vários aspectos, né? Por exemplo, quando você tem ruas muito estreitas, a capilaridade do sistema viário, nessas regiões, você tem, são poucas avenidas mais largas, calçadas largas, né? Então o pessoal do transporte costuma dizer que a democracia de uma cidade se mede pela largura da calçada, né? É proporcional à largura da calçada à democracia de uma cidade. Então, você vai em lugares onde as ruas são muito pequenas, quase não tem calçada, e a iluminação pública é precária quando existe. Muitas vezes não tem iluminação pública. Você tem uma somatória de fatores que, além de toda, né, a exclusão social, toda a distância, todos os problemas que a gente já encontra, né, sociológicos, né, de economia, de sociologia, problemas culturais, de racismo, segregação, você ainda tem esses parâmetros de qualidade urbana que acirram ainda mais, e tornam um lugar ainda mais complicado, né? Então, um lugar onde o pessoal mapeava, por exemplo, de isola de cadáver, era justamente, né, um lugar que só tinha uma ruazinha, só tinha uma colher, uma pontezinha, só tinha uma rua que ia, voltava um muro perto da represa, onde era o ambiente escuro. Lá era isola de cadáver, né? Então, a prefeitura faz zeladoria urbana, a prefeitura pode, tem recurso para iluminar, para melhorar as calçadas, para isso, assim, é dinheiro de transferência de renda, não resolve o problema de você ter cidades ruins, tem que ter política urbana também. Então eu priorizaria política urbana com participação popular, um exemplo que eu acho que de baixo para cima das periferias, um exemplo dos mutirões da gestão da Luísa Erundina, com a autogestão, é um exemplo que até hoje, né, a União de Moradia é uma bandeira, né, a autogestão até hoje é uma bandeira da organização em bairros populares. Eu acho que é isso que hoje a gente tem que fazer, ir para a periferia e começar a trabalhar e ajudar a organizar, né, o povo nas pequenas periferias e as pessoas discutirem nos moldes, por exemplo, do orçamento participativo, do OP, lá de Porto Alegre, que também foi exitoso, política de baixo para cima e de organização de política fundiária. Primeiro a política fundiária e depois os investimentos, investimento maciço. O que a gente viu no Brasil foi um ciclo em que tinha políticas municipais, políticas exitosas
gestão da Luiz Erundina, Belo Horizonte, Porto Alegre, um monte de políticas super interessantes, coisas muito criativas. Né? A Marta Resch escreve sobre isso com a muito interessantes, até a gestão do Lula. Quando entra o governo Lula, há uma centralização muito grande, as prefeituras largam mão de fazer política habitacional e política urbana. Minha Casa Minha Vida vira um balcão que tem muito dinheiro, um monte de grana, e é um balcão que você pega uma política centralizada e centralizadora. De novo, quase que, não vou dizer como o BNH, mas tem gente que, pelo porte de Minha Casa Minha Vida, revisita e até às vezes compara um pouco, mas tem muita diferença do BNH. Mas só para dizer que, só para fechando, concluindo, que precisaria voltar a ter um processo de descentralização. O Lula e a Dilma recentralizaram muito, o foco no financiamento, na grana, e os municípios sempre política fundiária. Então você piorou as cidades. Te perguntar se existe alguma relação entre os investimentos em Minha Casa Minha Vida e Impacto e a bolha especulativa na cidade, a bolha imobiliária. Então, tem vários artigos e autores que fazem. A Mariana Fix, né, é uma das autoras que faz revelações. O próprio João Whittaker, né, que é secretário da Haddad, inclusive, mandato. O Carlos Wagner, tem alguns economistas, tem gente lá da Unicamp, né, do IPUR, alguns colegas do IPUR também do Rio de Janeiro, que fazem a Mariana Fix, por exemplo, foi para os Estados Unidos, ficou estudando a bolha e o efeito da bolha nos Estados Unidos, e a crise de 2008 e a relação disso com as hipotecas, né? E aí a crise mundial, um monte de questões que são muito de economia, mas que tiveram um dos ingredientes de gênese, né, de DNA daquela crise, estava a questão da habitação. Né? E de todos os bens de uma cesta básica que uma família precisa, é o bem mais caro de todos. Né? Então a gente deveria ter um olhar muito cuidadoso com a questão da habitação. Né? Uma questão muito central e nunca foi muito levada a sério. Mas eu iria por aí, né? Políticas participativas de baixo para cima, política fundiária, e depois os investimentos, que tem que ter na habitação, as custos, saneamento, comunidade, com subsídio. Sem subsídio, fora do subsídio não há salvação, gente. Né? Você não vai ter saneamento sem subsídio, não dá para cobrar o preço, o custo do tratamento da água, né? É uma loucura isso. Então, tem que ter, a gente vai ter que trabalhar com a opinião pública, que precisa ter esse subsídio, é absolutamente essencial. E aí eu acho que a questão de incluir, já entrou um pouco a questão de gênero, mas a questão Edil, não praticamente quase não incorporou na política urbana, né, questões, por exemplo, dos grupos LGBT, das pessoas com deficiência, entrou um pouco na agenda, a gente viu os projetos arquitetônicos na NBR, nas normas brasileiras, mas na agenda pública entrou muito pouco. As pessoas com deficiência estão trancadas em casa, elas não saem na rua. Eu tenho um amigo de deficiência visual e ele fala, faz alguma coisa, cara. Eu falo, eu sou um professor, né? E é um horror, as pessoas não saem porque as cidades são absolutamente horríveis. Para quem não tem deficiência como nós, imagina para quem. Então, os idosos, LGBT, mulheres, já entrou um pouco a questão da titulação da moradia no nome da mulher, é uma coisa que foi priorizada, a mulher reconhecendo que ela é cabeça do núcleo familiar, então em São Paulo, depois em outros lugares do Brasil, alguns avanços. A questão afrodescendente